Sim, meus amigos, estamos ao vivo de novo com o podcast, mais um dia de Champions League para a gente passar aqui para vocês. Segunda parte dos jogos da terceira rodada. Hoje tivemos os jogos do grupo E até o grupo H. São 8 jogos, a gente vai passar por todos eles aqui no podcast. Como vocês já estão acostumados, a gente já fez ontem. Hoje a gente vem para finalizar essa rodada, né? Hoje comigo aqui eu tenho o compadre Eduardo Rafael, o compadre Pedro Rissa, casa cheia para vocês. Vamos passar por todos os 8 jogos dessa rodada. Mas, né, antes de eu passar a palavra para os nossos compadres, né? Vamos aqui embaixo, ó, @compadcast, tá? No Instagram, /compadcast na Twitch e no YouTube, né? Segue a gente lá. Se você está assistindo esse vídeo no YouTube, dá o like pra gente, se inscreve no canal, ativa o sininho. Hoje eu tive alguns feedbacks positivos aí, então agradeço a galera que me deu os feedbacks, que se inscreveu no canal hoje. Então, como eu sempre falo, né, aumentado a nossa comunidade está aumentando. Então, um grande abraço aí pro Cauê, pro Jonathan, pro Marquinhos, que se inscreveram hoje lá no canal, conheceram o nosso podcast hoje. Ó, abraço para vocês, cara, sei que vocês estão vendo a gente aí. Então, pra gente começar, vou dar aqui o meu boa noite pro compadre Eduardo Rafael. Eduardo, boa noite pra você, cara. Boa noite, André. Boa noite, compadre Pedro. Tamo junto hoje, mais uma rodada de Champions. Tem algumas mini definições aí, grupo ficando cada vez mais aberto. Isso aí. Pedro Rissa, boa noite pra você, compadre. Boa noite, Andrezão. Boa noite, Eduardo. Tudo bem, meus amigos? Então, vamos lá. Ontem não deu para participar, mas hoje estamos aí para finalizar essa rodada de Champions, conversar e resenhar um pouquinho sobre os jogos. Isso aí. Então na tela já tá aí pra vocês aquele nosso loginho animado da Champions League, que toda vez que ele aparece, todo mundo na cabeça já começa a ouvir a ópera. Então tá tocando ópera aqui pra vocês. É nóis. Vamos lá. Vamos começar pelo grupo E, né? Grupo que envolve aí o Red Bull Salzburg, Dinamo Zagreb, Milan e Chelsea, né? A gente teve 2 jogos nessa quarta-feira. O Salzburg, jogando em casa na Áustria, recebeu o Dinamo Zagreb, né? E terminou vencendo a partida por 1-0, um placar magro, mas suficiente para colocar o Salzburg como líder desse grupo, né, não, Pedro? É isso, Andrezão. O Salzburg e o Dinamo Zagreb, aquele jogo da 1:45, é o pré-jogo da abertura da rodada, né? Que a maioria dos jogos vinha às 16 horas. E você olhava no início de rodada, tinha Salzburg e Dinamo Zagreb, e o outro jogo desse mesmo horário da 1:45 era Celtic Não. contra RB Leipzig. Não, Chelsea e Aí você Milan, fala assim, né? Chelsea e Milan nesse aqui, né? não, peraí, eu falei errado, meu amigo. Da 1:45 era Ah, sim. Celtic, não Isso. Chelsea. Ah, tá. Eu não sei se eu falei O- errado ou se você entendeu errado. Tá. Celtic E e os RB Leipzig, Leipzig, os 2 jogos entendeu? das 2 horas, né? Isso, e daí você olhava assim e falava assim, meu Deus, cara, tanto jogo essa rodada, os caras colocam esses 2 jogos a 1:45, eu não quero ver nenhum dos dois. E daí às 4 da tarde eu quero ver um monte, sabe? É. Daí ficou com esse problema. Daí você fala assim, a gente teve esse jogo do Salzburg contra o Dinamo Zagreb e era para ter sido uma chuva de gols nesse jogo. Foi aquele 0-0 animado, sabe? Com chance para os dois lados, uma enxurrada de lances, de chances claras para os dois times. E por que eu falei 0-0 animado, mesmo jogo sendo 1-0? Porque o gol foi do Okafor de pênalti. Se não fosse o pênalti, ficaria naquele 0-0 animado, com o Zagreb tendo várias oportunidades de gol mesmo fora de casa, com o Salzburg tendo oportunidade de gol. Foi um jogo bastante legal de se assistir, Sim. mas sem nenhum grande destaque, nenhum jogador que chamou a responsabilidade, até porque ficou nessa
de muita perda de gols, né? Os atacantes perderam gols, os goleiros se destacaram nos lances que eles apareceram e as defesas cederam muito, muito espaço, principalmente dos 75 minutos do segundo tempo em diante, porque daí virou uma bagunça, era ataque para cá, ataque para lá, os dois times abertos, o Zagreb saindo para o jogo porque tinha tomado um gol de pênalti e precisava empatar o jogo e virar, porque se ele tivesse ganho esse jogo, por incrível que pareça, o Zagreb ia assumir a liderança no grupo do Chelsea e do Milan. Mas ele acabou perdendo o jogo, né? E agora o grupo ficou em aberto. Mas o que eu tenho para destacar, cara, é que eu adoro ver os jogos do Zagreb porque eu gosto do Orsic, do sim. atacante bem rápido e veloz do Zagreb, e dessa vez ele não jogou. Foi até substituído, cara. A exemplo de Marcus Edwards no Sport ontem, que foi substituído até. Técnico tá de palhaçada do esporte. Mas enfim, o Orsic também foi hoje, mas só com 80 minutos no fim do jogo já. As coisas não funcionaram para o Zagreb, mesmo eles tendo bastante chance. Então, o que tinha de retratar desse jogo, na verdade, é mais isso, que foi um jogo animado, apesar do pouco resultado de gol, foi legal de assistir, teve chance para os dois lados, mas houve bastante desperdício, né? É, Então, o grupo embolou por conta da incompetência do Dinamo. sim, você já citou aí que o gol foi do Okafor, né, de pênalti pro Salzburg. Eu destacaria ele nessa partida, Pedro. Eu achei que ele fez um bom jogo. É um jogador bem interessante. Acho que talvez para a próxima temporada ele não deva ficar no Salzburg, deve conseguir uma transferência para um time maior, para uma liga maior aí. Talvez até para dentro do grupo Red Bull, ele vá para o Leipzig, talvez, né? Estão falando. Então, assim, é um jogador para a gente ficar de olho. Um jogador promissor, ele é bom de bola, cara. A gente já destacou ele aqui outras vezes, até o Sim, compadre Albertinho já tinha destacado ele, né? Mas é que dessa vez ele perdeu alguns gols e eu não quis destacar sim. porque ele não decidiu. Aí, É, embora ele tenha feito o gol de pênalti, não é mesmo? Mas eu não queria destacar ele só por causa disso. Como ele perdeu gols, ele participou. Se você for ver pelo lado otimista, pelo outro lado, ele participou de bastante jogada, apareceu, não se escondeu do deu jogo. vários passes, achei interessante isso. Isso. Bom, sobre esse jogo, realmente foi esse 1-0. Mais importante pro Salzburg foi o placar, porque com esse resultado ele é o líder desse grupo atualmente, né? Porque no outro jogo da partida, desse grupo aí, no outro jogo desse grupo, a gente teve o Chelsea enfrentando o Milan, jogando em Londres, no Stamford Bridge, né? E o Chelsea acabou E o Dinamo, vencendo. Diga. só para finalizar, o Dinamo de candidato à liderança do grupo foi para a lanterna, né, André? É. O que, antes de começar a Champions League, a gente imaginava que fosse ser isso mesmo, né? Dinamo Zagreb lá embaixo. Ele até vem surpreendendo aí nessas rodadas, conseguiu ganhar na última rodada, mas assim, a gente esperava que esses 3 pontos que ele tem hoje, pra mim, já é acima do que eu esperava que ele tivesse depois de 3 rodadas. Na verdade, pra mim é essa. Enfim, voltando para outra partida, o Chelsea encarou o Milan jogando em Londres, no Stamford Bridge. Conseguiu uma vitória segura, tranquila por 3-0. É, O que me chamou a atenção nessa partida foi como o Milan não conseguiu colocar em prática o futebol que a gente já viu ele apresentar em outros momentos aí da temporada. Teve até uma jogada assim, muito aguda e muito boa do Rafael Leão, que o Milan não André, conseguiu aproveitar. Oi? me desculpa interromper, mas eu acho que o compadre Eduardo que vai falar a análise desse jogo pra gente mais pra frente quando você passar a bola pra ele. A imagem dele não tá Hum, aparecendo na Twitch. Então, se ele puder sair e entrar de novo aí, só pra gente concluir esse raciocínio, senão você vai passar pra ele, as pessoas vão ouvir só sim. uma voz, Sim, acho que ele está né? entrando ali. Deixa eu só então continuar aqui o meu raciocínio. Teve até uma jogada boa do Rafael Leão, que vem sendo o grande destaque do Milan nessa temporada, né? Ele fez uma jogada muito boa pela esquerda, saiu driblando todo mundo, insinuante, como ele vem sendo durante a temporada. Só que o Milan não aproveitou essa chance quando o jogo ainda estava 0-0, né? Então o Milan poderia ter saído na frente, não aproveitou. Aí o Chelsea jogando em casa fez valer o mando de campo, né? Conseguiu essa vitória por 3-0. Não foi isso, Eduardo? Foi, mas assim, eu nem culpo o Milan.
Pra mim, o Milan ele tá subindo uma prateleira aí temporada a temporada e não tá na mesma prateleira do Chelsea. Se olhar a classificação desse grupo, eu brinquei nos últimos com podcast que o Chelsea ainda ia classificar e ia ganhar os últimos 4 jogos do grupo. Cheguei a brincar com isso daí porque, assim, é o normal. A diferença ainda é muito grande. Você olha o elenco, o time do Chelsea, apesar de não estar jogando bem, mas essa troca de técnico e tudo mais, ele mudou muita coisa. O Chelsea hoje está praticamente num 3-6-1. E aonde que isso é legal? Porque eu gosto muito desse lateral direito, o Reece James, e quanto mais liberdade ele tiver, melhor ele vai jogar. Ele Ele, é muito bom. Aí ele você fez pega 2 gols um. hoje, né? Não, ele fez o primeiro, o outro foi do Fofana, né? Ele fez o primeiro gol, Perdão, o primeiro foi do Fofana e o segundo foi dele, que ele o bateu primeiro no foi do canto do goleiro. Fofaná. É. Tá. E é legal esse esquema, porque quando você coloca um 3 zagueiros ali com o Thiago Silva protegido, é outra coisa, né? Ele não precisa dar o bote em atacante, ele consegue ter mais uma orientação, uma organização ali na zaga, onde ele vai muito bem. Então é um Chelsea para mim muito mais consistente, enchendo o meio-campo de jogador, tendo jogada por todos os lados, e o Aubameyang aparecendo, né? Já fez gol na última rodada da Premier League, fez gol de novo, aquele gol de centroavante nos 2 jogos. Então é um Chelsea que está numa reestruturação durante a temporada, mas é um Chelsea muito forte, eu falei brincando, mas eu acredito mesmo em 4 vitórias seguidas do Chelsea e classificar com uma certa tranquilidade. E o Milan também com uma certa tranquilidade, na minha opinião, em segundo. Mas a prateleira do Milan ainda não é do Chelsea, o resultado normal hoje, apesar da situação do grupo não dizia isso, né? Mas para mim foi tudo normal. O Chelsea jogou muito bem, muito bem. E eu queria destacar também dessa partida, não sei se vocês viram, finalzinho do jogo lá, a torcida do Milan fazendo uma festa Espetacular. fantástica em Londres, no Stamford Bridge, e a torcida do Precisando, Milan, né? você só ouvia a torcida do Milan comemorando, batendo pau, mesmo com 3-0 contra, você não via a torcida do Então, André, Chelsea, né, cara? aí que eu falo que é o entendimento legal da realidade do momento, né? A torcida entendeu isso aí também. É o Milan, gente, é um gigante, é um dos maiores clubes do mundo e tá perdendo de 3-0 e a torcida tá entendendo que é um passo de cada vez, que estamos na Champions League de Isso. novo, aqui, estamos fazendo um jogo bacana. Jogou nada! E a torcida lá, entendendo. Espetacular. É diferente do que a Ô, gente Eduardo, trouxe ontem, por exemplo, do Frankfurt, né? Que a torcida não quer saber de resultado, quer fazer festa, porque o time voltou depois de tanto tempo a jogar uma Champions. O Milan não, né? É, O Milan já é multicampeão, ganhou várias vezes a Champions, então a torcida comemorar, mesmo perdendo de 3-0 do jeito que eles comemoraram, de entender fantástico. que o momento do Milan é um momento bom, apesar desse resultado, né? É uma É, coisa muito, muito, assim, é importante, legal. né? Né, Pedro? Sim. a festa da torcida é bem legal mesmo, mas eu sinto, eu sou um saudoso da Série A italiana forte, né, cara? Então eu sinto um pouco de angústia quando eu vejo algum grande da Série A tomando essas piabas dos times da Premier League, sabe? Porque não foi 3-0 somente, foi o domínio do Chelsea, né, durante o jogo, né, cara? Então a gente vê o Milan, naquele super Milan há poucos anos atrás, agora sendo espancado pelo Chelsea com um técnico novo e tudo mais, tentando encontrar o futebol. É difícil, não gosto de ver, não me sinto muito confortável, não. Mas o que eu ia perguntar para o Eduardo é sobre o Sterling, né? Porque eu não sei o que esse cara tem, que todo time ele é titular, cara, e ele começa jogando esses jogos e eu não vejo nada demais nele. Então, assim, Eduardo, você acha que ele tá jogando o suficiente para sentar o Havertz, que estava no banco, que não veio pro jogo? Como é que tá ele, o Mason Mount? Você sabe me dizer algum detalhamento disso? Sim, eu acho que está sendo uma escolha do técnico em relação à característica, nem está sendo discutido qualidade, porque quando ele monta esse 3-6-1, é como se fosse um 3-4-3, mas o Mason Mount e o Sterling usando a velocidade deles para complementar o Alba dentro da área. Então, assim, eles abrem a E também jogada. para recompor rápido, né? Porque eles recompõem também, né? Eles abrem para fazer a dobradinha com o Reece James e com o Tio lá e recompõem também nessa velocidade. O Havertz, eu acho que no esquema com esse técnico, para ele entrar, é no lugar do Alba. Por característica que ele está montando, então eu acho que nem disputa a posição ali. E aí o Sterling acaba sendo mais funcional
pro esquema que o técnico tá, pro jogo que o técnico tá tentando impor, ele acaba sendo mais funcional nesses dois lados do campo, né? Sim, é isso Eu aí. tô rindo porque eu ouvi alguém falar aí, algum nenê É, fofo falando aí, cara. eu tô indo pegar, eu tô indo pegar, me dá um minuto. Vai lá, vai lá. Ô Pedro, já que você falou da Série A aí, que você gosta do Caute, você quer o Caute forte, ó. Camisa que eu tô usando hoje é do Venezia. Ah, do Que Cautio. maravilha. Minha coleção é Gostei. vasta. É, pois é. O Veneza que não era forte nem quando o Cautio era, viu? Você é uma figura. Enfim, gente, E vamos como é que falar. ficou essa classificação Exato. desse grupo, É André? isso que eu ia passar para vocês. Então, depois de 3 rodadas, o Salzburg agora lidera o grupo com 6 pontos, né? Seguido por Chelsea e Milan, ambos com 4 pontos aí. E o Dinamo Zagreb parou nos 3 pontos, né? Só lembrando que chegou, olha lá. Aê, fofinho, olha lá, chegou. Olha Não lá. acredito. Mas que Leques, fofo. Leques. Ele tá com a camisa do Kiss, cara. Cabelo cortado moicano e camisa do Kiss é sacanagem, né? Aí ele tá demais, né? Ele é o cara, olha lá. Ele é o cara, olha lá. Ah, Não, é garoto. Homem-Aranha. Homem-Aranha. Achei que tava escrito Maranhã. Kiss quando bate o olho, só. É do Homem-Aranha. Miranha. Enfim, na próxima rodada, né, o Dinamo Zagreb vai receber o Salzburg em casa. Então, chance do Zagreb se recuperar e chegar aos 6 pontos, né, Pedro? Enquanto o Milan vai receber o Chelsea na Itália. Então, o Milan ainda tem uma perspectiva boa, porque jogando em casa eu espero que faça um jogo um pouco melhor do que fez em Londres, né? Consiga aí, quem sabe, nem que não seja uma vitória, mas um empate com o Chelsea já seria um bom resultado. Pensando aí que vai ter mais 2 jogos contra Salzburg e Zagreb para finalizar a fase de grupos e buscar essa vaga no mata-mata. Que eu acho que para o Milan seria muito importante hoje ter essa vaga na fase de mata-mata da Champions. Uhum. Né? Bom, no grupo E foi isso, meus amigos. Vamos passar então para o próximo grupo? Grupo F. Grupo F ele é o grupo do Real Madrid, do Shakhtar, do Leipzig e do Celtic. Hoje a gente teve 2 jogos, jogando em Madrid, né? O Real Madrid encarou o Shakhtar Donetsk, o Shakhtar que vinha surpreendendo nessa fase de grupos, porque é um time enfraquecido, não é mais aquele time cheio de brasileiros e tudo mais, né? Então, assim, o Real Madrid. André, Oi. acho que é bom até a gente trazer. Tava conversando com um amigo meu hoje, eu tava falando, pô, o Shakhtar vai jogar hoje, legal, né? Mesmo com a guerra, ele voltou e não sei o que lá. Daí ele falou assim, então, como é que tá o estádio do Shakhtar? Daí eu falei assim, ô, você não tá sabendo? Não, então, o Shakhtar saiu de Donetsk, agora ele tá sediado na Cracóvia, na Polônia, manda os jogos por lá, mas o cara, e o estádio? Daí eu falei assim, não tem mais estádio, não tem mais CT, Tem é uma escrombos, desgraça né? lá. Tem escrombos, não tem Só mais tá estádio. tudo destruído pelos bombardeios, né? Infelizmente, uma consequência negativa. Não sei nem qual consequência que é positiva advinda de uma guerra, mas uma consequência aí da guerra, né? E infelizmente o Shakhtar tá na Polônia, tá em Cracóvia, tentando aí se organizar, nova sede, achando estádio, porque o estádio do Shakhtar, que era super moderno e bonito, hoje em dia Sim. são escrombos. A Arena Donbass, já que você trouxe o nome do estádio do Shakhtar, chamava-se Arena Donbass. Pois é. Já não existe mais, é só escrombos, só sobrou algumas partes da arquibancada, então foi bem Só trazer bombardeado. essa curiosidade para Sim, quem tá vendo, porque tem gente que não sabe, né, que o Shakhtar, sim. infelizmente, passou por isso, tá passando por isso, né? E era da região onde está tendo a maior parte dos conflitos é naquela região de Donetsk, né? Então, teve que sair de lá, não teve jeito. Tá, mudou até de país, foi o que você falou, tá jogando no estádio do Wisla Cracóvia, da Polônia, que é onde ele tá mandando os jogos. Então, assim, atualmente ele é um time meio nômade, assim, né? Não tem casa, digamos assim. Inclusive os brasileiros que jogavam lá, não só os brasileiros, os estrangeiros que jogavam no Shakhtar, foram autorizados pela FIFA a buscar novos clubes, sem precisar de compensação financeira para o Shakhtar. Eles continuam vinculados ao Shakhtar, mas eles tiveram tipo uma licença para jogar em outros lugares. O caso, por exemplo, do Júnior Moraes está no Corinthians, né? Outros jogadores que saíram para jogar fora de lá, então acabou sobrando só os ucranianos mesmo no time.
E mesmo assim eles estão fazendo uma campanha até que ok até aqui, né? Pelo que se esperava, tá ok. Hoje eles enfrentaram o Real Madrid em Madrid. Foi 2-1 pro Real Madrid. No começo parecia que ia ser muito fácil, mas não foi, no fim das contas, não foi o que aconteceu, né, Eduardo? Então, o Real Madrid tem algumas notícias aí, né? Tem alguns destaques positivos, negativos, porque é impressionante como a defesa, quando você olha o começo da temporada, o papel é muito boa e toma gol em todo jogo. Impressionante. E o Ancelotti ficou muito irritado com o gol. A câmera foi para ele. Possivelmente ele estava pedindo para o Carvajal ali diminuir. E muito espaço. O Real Madrid tá com uma síndrome de barriga cheia, não é possível, sabe? Todo jogo do Real Madrid é bem parecido nesse sentido de que não acelera, não mata o jogo, fica aquele negócio meio blasé, achando que pode ganhar em qualquer momento, joga com a sorte o tempo todo. Isso é a parte que o Real Madrid está complicada, junto com ainda a imprecisão do Benzema. O Benzema tá passando uma fase aí da bola passar pertinho da trave, que meu Deus do céu. Ah, mas hoje ele Mas, deu passes, né, Eduardo? Ele participou quer bastante falar, das esse jogo de jogadas. hoje já foi melhor. O jogo de hoje eu achei melhor, assim, do que os últimos. Ele tá voltando de lesão também. Quem sabe realmente vai encaixar nisso daí, né? E E o antes ponto. tinha a Vini dependência, né, Eduardo? Mas para se criar jogadas com o Vinícius Júnior clareando as jogadas para o Real Madrid, mas o Benzema matava elas, né? Colocava todas para Sim, dentro. Agora exato, tá se criando de outras formas, né? Não tá mais só no Vini Júnior, mas quando se cria agora o Benzema parou de matar, né? exato. E aí que eu ia trazer os pontos positivos do Real Madrid, que é uma continuidade absurda do Vinícius Júnior, assim, mantém o nível e um pouco até mais goleador do que a temporada passada. Rodrigo, eu gostei de uma expressão que o jornal espanhol colocou, que o Rodrigo tá sempre com o dedo no gatilho. Vacilou, o Rodrigo tá chutando pro gol. E o gol de hoje foi isso, né? No meio travado, a bola pra cá, pra lá, ele tentou tocar, voltou e chutou. Então o Rodrigo tá sempre com o dedo no gatilho ali, tá jogando muito bem. E o Valverde? O Valverde também, nossa, ele nem aparece tanto em melhores momentos, mas o que ele se doa no jogo, o que ele abre jogada, o que ele dá aquelas galopadas, ele tá jogando muito bem. Desde o começo da temporada tá com uma confiança também gigantesca. O Ancelotti falou que se ele não chutar pro gol, ele vai ser substituído todo jogo. Então abriu e tenta pegar de primeira. Nossa, essas são as notícias boas. Mas é um Madrid bem preocupante aí em tomar gol todo jogo. Esse momento mais blasé, Benzema, barriga cheia. O Real Madrid até agora só empatou um jogo na temporada, né? Que foi a rodada passada do Espanhol. Mas eu quase que diria por sorte. Porque era para estar numa situação pior. Eu não sei se está ganhando jogos assim, tá fazendo bem ou mal. Porque legal não tá. Hoje foram 35 chutes, teve um volume muito bom, mas não matou. Deixou o jogo vivo até o final. Qualquer Quer vacilo ali, falar? 2-2. O Real Madrid se complicou na incompetência dele mesmo, porque o que É, ele criou de chance, o que ele fez de exato. jogadas, o que ele teve de finalização, o goleiro defendendo, bola para frente, chance clara e não matava. Daí, a partir do momento que ele tomou um gol, ele perigou de tomar ainda um empate mesmo atacando e ficando com a posse de bola, porque não matava, né, Eduardo? Exato, exato. Deixar esse jogo aberto, que tem sido a característica do Real Madrid, é perigosíssimo. Eu queria fazer uma pergunta para vocês, que assistiram o jogo. Como é que foi? Como que o Real Madrid entrou no esquema hoje na partida, Eduardo? Foi num 4-3-3 ou foi num 4-1-4-1? Como você enxergou esse jogo? Foi no 4-3-3 ali, com o meio-campo o Tchouaméni, o Valverde e o Kroos, o Modric ainda recuperando de lesão no banco. Só que foi a primeira vez que ele fez uma linha de meio-campo com três com o Valverde e o Rodrigo no ataque. Então tinha uma dobradinha bem bacana pela direita ali, algo que o Tchouaméni tentava aproximar também do Kroos para fazer um pouco da armação da jogada, mas um lado direito muito forte, porque o Real Madrid está pro lado esquerdo muito forte com o Vinícius sempre. O Vinícius jogou muito, muito bem hoje de novo. O Vinícius consegue meio que resolver sozinho ali. E essa dobradinha pela direita equilibrou melhor o ataque do Real Madrid. E aí o Benzema recuando um pouquinho, dando espaço, né, para que alguém entrasse ali. Então o Real Madrid continua nesse 4-3-3, é tradicional, muda os jogadores, no esquema mantém. A função do jogador dentro do campo muda. Mas o esquema é 4-3-3. Sim. O Pedro, o Eduardo torce aí pra gente que o Real Madrid tenha
tá meio blasé, tipo, ganha tipo, não é com tranquilidade, mas ganha as partidas dele mesmo sem fazer muito esforço. Você acha o Carlo Ancelotti, o nosso grande treinador italiano, ele tá meio, como é que eu posso dizer, na zona de conforto agora com o Real Madrid, cara? Não, não acredito não, André. Eu acho que é isso aí mesmo. Porque se você pegar os últimos anos de trabalho dele, esse aqui ele tá ganhando e tá criando chance. Mas se você for ver como o Real Madrid foi campeão da Champions do ano passado, ele foi campeão jogando da segunda metade do segundo tempo em diante, cara. E fazendo gol só para virar jogo, empatar jogo que ele estava começando perdendo. Foi assim contra o PSG, foi assim contra o Manchester City, foi assim contra todos os adversários que ele enfrentou nas eliminatórias. Então o Real Madrid ele tem esse problema de não matar os jogos, e antes ele tinha dificuldade ainda de fazer gol, né? Agora eu já vejo que o Real Madrid ainda cria-se mais chances, perde-se um pouco da vida independência, não joga só pelo lado esquerdo, tá tentando centralizar algumas jogadas. O Valverde ajuda pra caramba, mas apesar do Valverde ajudar, o que eu vejo é que quando o Modric não joga, a criatividade do Real Madrid diminui muito, que parece ser uma coisa óbvia, afinal de contas a gente está falando do Modric, que é um meio armador, camisa 10, joga muito, mas é muito claro isso porque ele acha os espaços, né? Ele acha os passes, ele acha os lançamentos. O Valverde ele também joga bem, mas daí a gente vê as jogadas mais curtas, são É outro tabelas, tipo são de jogador, né? triangulações. Isso, é outro tipo de jogador. Então, assim, eu não acho não que o Real Madrid esteja acomodado, que seja, não é nenhuma barriga cheia, não. Até porque não está na liderança do campeonato espanhol. Tava, mesmo quando estava dividindo a liderança, né, sendo acompanhado de perto, e na Champions League está com 9 pontos, mas tá apresentando essas preocupações que o Eduardo falou, até porque no sorteio da Champions League, para quem lembra, quando a gente teve o sorteio da Champions League e o Real Madrid caiu nesse grupo, a gente falou assim, é grupo para 18 pontos. Por enquanto ele tá seguindo a meta, fazendo os pontos dele, tá com 9 pontos em 3 jogos, mas também não tá passando o carro. Igual a gente vê o Manchester City, esses times mais encorpados, né? Sim. Então, já que você falou do grupo, o grupo é completado pelo Leipzig e pelo Celtic. Hoje eles se enfrentaram, né, jogando na Alemanha, em Leipzig. É, Traz um pouquinho pra gente dessa partida, Pedro, em que o Leipzig ganhou do Celtic por 3-1. Trago sim, Teve André. E bastante essa VAR, partida né? foi. Teve isso sim, porque o Leipzig ganhou de 3-1 o jogo, mas ele teve 2 gols anulados e um monte de outras chances. Então, assim, em resumo, nessa partida, foi um verdadeiro atropelo. O Leipzig não tomou conhecimento do Celtic, e o Celtic praticamente não atacou. O gol que o Celtic fez, para a gente não ser injusto, né? Foi uma jogada super bonita e tal, mas foi na volta do segundo tempo, a primeira jogada do jogo, então poderia estar tendo uma desconcentração ali, uma desatenção. O Celtic se aproveitou e fez um golaço. Beleza. Mas o Leipzig, meu amigo, mandou no jogo. E eu queria fazer alguns destaques desse ataque do Leipzig. Primeiro que é o Nkunku. Deu assistência, fez gol, gol anulado ele fez também. Ele jogou demais, inclusive o Jogou. gol anulado dele foi uma pintura, foi um toque por cima do goleiro, uma deixadinha, né? Eu Ô, Pedro, precisava destacar o Nkunku, mas mais ainda, na minha opinião, quem é, jogou melhor que ele ainda, fala, Eduardo. não, e só para você falou desse lance dele, né? E lembrar que aquele golaço que foi feito depois, eu esqueci o nome do jogador que fez o gol, mas a virada de bola foi dele, né? O lançamento Do lá do Cucu. meio campo pro cara entrando, então ele foi completo, ele foi atuando em todas as faixas e aquele passe foi espetacular. Foi o gol Foi do do. André Isso, Silva. do André Silva, isso. É. E eu queria destacar, cara, eu não consigo falar o nome do cara, mas vou tentar. Szoboszlai, meu amigo, esse cara jogou demais. Ele deu assistência, ele roubou bola, ele fez chover hoje no jogo. De verdade, Pedrão, jogou eu vou te muita bola. ajudar, ó. É Shibossalai. Isso aí.
Muito obrigado. Nunca vi esse cara jogar e eu reparei nele hoje porque ele jogou muito, cara. De verdade, o cara foi um monstro. E aliás, a jogada mais bonita do jogo, uma triangulação, uma infiltração linda que ele finalizou e a bola bateu na trave. Ele ia fazer o gol mais bonito do jogo ainda. Sim. Só que ele não fez. Mas não ficou por baixo, deu assistência e o André Silva fez um golaço, meu amigo. O terceiro gol do Leipzig, que foi uma enfiada de bola que o Eduardo tá falando, um cucu, lá do outro lado. Um, um lateral entrou do lado direito, Deu como que é o passe de nome dele? primeiro sem deixar cair no chão, né? Com passe de primeira, sem deixar cair no chão. E o André Silva também dominou já certinho e Sim. finalizou de uma maneira bonita pra caramba. E esse Szoboszlai aí que você tá falando, Szoboszlai. ele fez um golaço, Vamos cara. fazer o Uma curso de batida. húngaro aí, ô Pedrão. Falar húngaro você tá Ah, não dá precisando. pra falar. Não dá. Eu preciso ir pro leste europeu um pouquinho. Então, ele fez um gol batendo de fora da área. Eu só tô trazendo esse lance em específico para vocês porque teve uma curiosidade. Ele sabe aquela bola que você chuta cruzada, chapada do lado de fora do pé, e a bola faz a curva e entra lá no outro canto, na diagonal, né? Ele tirou do goleiro assim, só que o André Silva estava na frente e abaixou, ele chegou a deitar no gramado e o juiz deu uma interferência do André Silva É. num possível impedimento e anulou esse gol. Eu não Mas o achei não, goleiro Pedrão. viu, o Eu não. goleiro viu onde a bola ia, viu o chute, ele não tinha como alcançar aquela bola e marcaram impedimento ainda assim, entendeu? Então, assim, só dos dois gols anulados já era para ter sido cinco e dos gols perdidos era para ter sido um atropelo maior, entendeu? E daí a gente fala, o Leipzig é um bom time? Só demonstrou contra o Celtic, porque esse era o jogo dos desesperados. Então o Leipzig estava com 0 pontos. É a Isso. primeira vitória dele no grupo que trouxe ele aí para brigar pelo segundo colocado, pela segunda colocação agora contra o Shakhtar, que ele inclusive já perdeu para o Shakhtar, Sim, tomando 4 gols na sim. primeira rodada da Champions. Exato. E, Eduardo, e Timo Werner? Ele ainda tá nesse Leipzig, né? Você viu que a gente falou de um monte de jogador e não falou de Timo Werner. Será que um dia ele Pois volta então, ele volta a ser destaque um dia? essa jogada do Szoboszlai que ele chutou na trave ia ser o gol mais bonito do jogo. O Timo Werner participou, tá? Só em defesa dele aí. Agora pode falar dele, Eduardo. Não, eu acredito no ser humano ainda. Eu acho que ele tem salvação, sim. Ele vai render. A Copa do Mundo vai trazer uma realidade diferente, mas tá difícil defender, viu? Porque, nossa. Mas assim, nem é demérito dele, né? Porque se a gente pegar esse jogo especificamente como base, os caras estão jogando de uma forma muito bonita no ataque, principalmente, né? E aí, assim, desse ataque ele é banco mesmo, não dá, né? Enfim, gente. Depois dos dois jogos desse grupo aí hoje, como é que ficou a classificação? O Real Madrid já deu aquela disparada básica, né? 9 pontos, mas já era esperado, como até o Pedro trouxe aqui, quando teve o sorteio, a gente mesmo chegou a falar aqui para vocês na nossa primeira live de com podcast, que foi exatamente sobre o sorteio da Champions. A gente acabou falando que o Real Madrid deu aquela sorte básica, pegou o grupo bem fraquinho, né? Então a gente esperava 18 pontos, 3 jogos, 9 pontos, então tá dentro do que a gente esperava. Aí em segundo lugar tem o Shakhtar com 4. Esse sim é uma surpresa porque, como eu já expliquei, da própria situação do Shakhtar, né, de perder os jogadores, os principais jogadores do elenco, não joga em casa, joga em outro país. Então assim, hoje é um time basicamente formado por ucranianos, então tá ali com 4 pontos hoje, já é bastante para o Shakhtar. Não sei se vai conseguir manter até o final da fase de grupos, porque é bem difícil, até porque o Leipzig está mostrando recuperação. E aí seria a segunda força. O Leipzig, que, como o Pedro já trouxe, fez os seus 3 primeiros pontos, está em terceiro lugar. E quem fecha esse grupo é o Celtic, com apenas um pontinho do empate com o Shakhtar. Na próxima rodada, a gente vai ter o Shakhtar recebendo o Real Madrid na Polônia, em Cracóvia, como o Pedro já falou. E o Celtic vai receber o Leipzig. E aí esse jogo para o Celtic, na Escócia, é o jogo de vida ou morte. Porque ele pode, ganhando, chegar a 4 pontos e embolar de vez esse grupo aí, essa briga por essa outra vaga e tudo mais. Porque a gente acredita que o Real Madrid deva ganhar do Shakhtar mesmo jogando fora de casa. Então aí ficaria uma coisa 4-4-3, o Real Madrid disparado, e aí esses 3 times brigando por essa segunda vaga, não é isso, Pedrão?
É isso, então. E a gente não sabe o que que vem, né? Porque a gente tem o Shakhtar num estádio novo, com uma torcida que não é a dele, jogando na Polônia. A gente não sabe qual que vai ser o comportamento do Celtic diante da sua torcida, porque o que deixou de apresentar o Celtic hoje foi preocupante. Então não adianta a gente falar que é bonita a torcida do Celtic, que empurra o time de uma forma espetacular, que jogar na Escócia é difícil. Mas se apresentar esse mesmo futebol que ele apresentou hoje contra esse mesmo time, ele vai tomar mais 3 gols mesmo jogando em casa. É verdade. Enfim, do grupo F foi isso. Vamos falar agora do grupo G, que como é que eu posso dizer? Antes de começar os jogos da fase de grupos e tudo mais, quando saiu o sorteio, a gente acreditava que talvez houvesse um equilíbrio aí, principalmente na briga pela segunda posição, né? Mas, mas o nosso querido Sevilha, né, que vem numa fase horrorosa desde que começou a temporada, não é só na Champions League, não está conseguindo fazer frente, né? E tá vendo o Dortmund cada vez mais longe, ou seja, tá se encaminhando para um Manchester City, Borussia Dortmund aí com facilidade na classificação. E já que a gente está citando, o Sevilla hoje recebeu o Borussia Dortmund jogando em casa, no Ramon Sánchez Pizjuán, em Sevilha, né? E foi atropelado, né, Pedro? Foi uma partida que é mais uma partida para os torcedores do Sevilla esquecerem, né? Não, infelizmente, Andrezão, é até triste, né? A gente já colocava, se a gente for pegar um dos primeiros vídeos do podcast aqui que a gente fala sobre as projeções dos grupos, quando teve o sorteio da Champions e tudo mais, a gente já colocava meio que o Sevilha para a Europa League em terceiro colocado. Mas o Sevilha, ele tá apresentando um futebol tão vergonhoso, tanto no campeonato espanhol, que no campeonato espanhol não era para ele estar mal assim, porque ele é uma potência. Ele não é uma potência na mesma prateleira de Real Madrid e Barcelona, mas ele é uma potência na Espanha. E ele não tem conseguido vencer jogos. E o problema não é nem vencer jogos, o problema é apresentar um futebol satisfatório. O Sevilla não tem futebol satisfatório, tá uma bagunça em campo. Hoje a gente viu discussão em campo, cara. O Rakitic discutiu em campo hoje com um companheiro de equipe, zagueiro. Daí a gente fala, meu Deus, até onde vai esse vestiário do Sevilla, o problema? Até onde o Lopetegui não conseguiu acalmar esses ânimos? Além da bagunça que a gente vê taticamente dentro de campo. O Sevilla tá vendido, Andrezão. Ele Então, tá entregue. inclusive, já que você citou o Lopetegui, né? Depois dessa partida, a direção do Sevilha decidiu demiti-lo. Então ele não é mais técnico do Sevilha. Ele não vai mais treinar o Sevilha daqui para frente. Talvez o Sevilha consiga alguma recuperação com isso. Mas resta saber quem irá assumir. O principal nome da lista que apareceu lá, creiam vocês ou não, é Jorge Sampaoli. Vocês acham que Jorge Sampaoli consegue dar jeito nesse Sevilha, Pedrão? Cara, é muito difícil falar, André, porque o Sevilla, nesse determinado momento, ele tá uma bagunça. E não é uma bagunça tática que vem um novo técnico, pelo menos é o meu sentimento sobre o Sevilla, que vem um novo técnico para montar um esquema diferente, um jogo diferente. Pelo que eu tô percebendo ali, o problema são os jogadores. Eles não estão se entendendo e hoje demonstrando em campo, com discussões, com brigas entre eles. E daí, se você pega o quarto gol do Dortmund, que a gente nem falou do jogo ainda, mas foi 4-1 pro Borussia Dortmund na Espanha, no estádio do Sevilha, que chama. 3 a Ramon 0 Sanches adversário. Pirjuan. É isso que eu tava procurando aqui. 3 a 0 é a torcida vaiando, né? 3 a 0 Hum, passa, a torcida já Mas não vaiando. tem como, mas não tem como criticar a torcida, porque a gente está vendo o Não, desempenho no não, Campeonato no Espanhol e mínimo. hoje, assim, se você pega o jogo em si, tudo bem, no começo do jogo o Sevilla teve chance, o goleiro do Borussia salvou e tudo mais, mas não é essa a questão. O Borussia teve mais chance ainda. A questão é que eles não estão apresentando um padrão tático e além de você não vir apresentar um padrão tático, cara, você não consegue, você não consegue minimamente marcar por zona dentro de campo. O quarto gol do Borussia que eu quero trazer como exemplo aqui, que foi do Brandt, né? Se eu não me engano, vou até Brandt, conferir. É Júlio William Brandt, Brandt. é isso.
houve um cruzamento, que eu não lembro mais quem cruzou, do lado esquerdo do campo, e ele fez o gol de cabeça, sozinho, para frente da marca do pênalti, entre a pequena área e o goleiro, e não era um contra-ataque, era um ataque normal do Borussia, que o cara cruzou a bola e o Brandt subiu extremamente sozinho dentro da área, sem nenhum zagueiro acompanhando ele e Exato. ninguém perto. Ninguém Eu olhei e perto. falei assim, meu amigo, o que aconteceu? Parece pelada isso, Sevilha largou? Não vamos marcar ninguém? Largou? É isso aí mesmo? Você Foi. entendeu, Andrezão? Foi, mas Então, assim, isso. e a gente está falando de um time que tem Jesus Nava, que tem Rakitic, que tem o Alex Telles, que tem o Isco, que tem o Susso, e no banco a gente tem Eric Lamela, sabe? A gente tem uns caras bons no elenco do Sevilha, a gente falava do elenco do Sevilha antes de começar tanto espanhol quanto tanto a Champions League. E vir desse jeito, com o Lopetegui, que não é um técnico ruim, e apresentar esse tipo de futebol, não dá. Não dá. E só para finalizar e falar um pouquinho do jogo, para daí a gente entrar num debate aqui eu e você, uma conversa, na verdade, o Borussia jogou demais. O Borussia que eu tinha meus receios, a gente vê o campeonato alemão, eu assisto os jogos do Borussia para cobrir aqui pro podcast, ele perde alguns jogos no campeonato alemão, como na última rodada que ele perdeu pro Colônia. Ele perde alguns jogos, você fala assim, ô Borussia, meu Deus do céu, mano, você não engrena com esse puta time. Marco Reus, em véspera de Copa do Mundo, machucou e tava jogando demais esse começo de temporada. Marco Reus voando, mas esse menino Bellingham, a gente precisa, é meio óbvio, toda a imprensa fala dele, todo mundo sabe que ele joga muita bola, mas realmente ele joga muita bola. O gol que ele fez hoje, dominando dentro da pequena área, passando do zagueiro como ele quis e dando toquinho rasteiro, deslocando do goleiro, você fala, pô, o menino tem personalidade, né? E depois disso ainda deu assistência, deu passe, participou das jogadas de ataque. Então, assim, não tem como eu não destacar no time do Borussia o Bellingham. Ele é um motorzinho meio campo ataque desse time e muito da criatividade do Borussia hoje saiu dos pés dele. Foi 3-0, daí o Sevilla fez um gol, descontou e o Borussia fechou com 4, mas podia ter feito muito mais. E Podia. não é que ficou com dó e não fez, ele realmente tentou. Teve bola para fora, goleiro salvando, foi um massacre hoje, cara. E assim, e aí, olhando agora, tentando olhar algo positivo do lado do Sevilha, né? Que eu poderia destacar aqui, todos os gols, todas as jogadas perigosas ofensivas do Borussia Dortmund nessa partida foram do lado direito do ataque. Por quê? Porque aí eu tenho que destacar que o nosso amigo Alex Telles fez um trabalho muito bom no jogo hoje, apesar do vareio que o Sevilha levou. Pelo lado dele ali, ninguém do Borussia conseguiu se criar, ele marcou muito bem, ainda apareceu bem no ataque, criou oportunidades, chances para o Sevilha fazer gol. O escanteio do gol do Sevilha foi ele que bateu. Então, se o Sevilha pode tirar alguma coisa de que talvez tenha funcionado, foi o Alex Telles, que no começo da temporada era banco, parece que ele está ganhando a posição, e eu acho que ele sim, é até bom para a seleção brasileira, porque depois da contusão do Guilherme Arana, ele passou a ser a bola da vez ali para ser o reserva do Alexandro. Ele está numa fase muito boa, apesar do time dele estar muito mal, desencontrado. Você falou da briga dos jogadores em campo, discussão do Rakitic com o zagueiro. Teve uma hora que o goleiro do Sevilha, ele teve que entrar no meio de dois jogadores, assim, afastar os dois, porque parecia que os dois iam sair no braço no meio do jogo, Pedro. Então, é o que eu Né? tô te falando. Esse lance, Os jogadores não se gostam, esse vestiário tá quebrado, então assim, vem Jorge Sampaoli, vem Pepe Guardiola, cara. Pode vir qualquer um aí. Para essa temporada o Sevilha não tem mais remédio, é a minha opinião. família Na- Filipão. Família Filipão que resolve. Ah, cara, mas daí ele vai ter, sabe a erva daninha? Quando você chega no elenco, daí você identifica os problemas do vestiário e fala assim, esse cara não se dá com esse daqui tá causando por causa disso, esse daqui tá fazendo picuinha por causa daquilo, chama todo mundo e fala assim, ô seus trouxa, seu salário é bom, vocês estão num time de ponta do Campeonato Espanhol, vocês estão jogando a Champions League, se vocês não se gostam, o problema não é meu, vocês vão aqui jogar, vocês são profissionais, e depois no treino vocês pegam, vão para sua casa, saem sem dar tchau, não olha na cara, mas vocês não precisam ser amigos. Mas dentro de campo vocês não vão fazer mais isso. Transparecer isso para a imprensa é ridículo. Você mostrar para sua torcida que seu time está mentalmente fraco é horroroso.
E só tirando uma dúvida com você, você falou que todas as jogadas do Borussia foi pelo lado direito, mas na verdade foi pelo lado esquerdo, Esquerdo do né? ataque do Borussia, direito de defesa do Sevilha, né? Ah, é que Isso. você falou direito do Borussia, só Não, para isso, corrigir, só para corrigir, é entendeu? isso mesmo. É, Direito de defesa do Sevilha, porque o lado esquerdo da defesa do isso. Sevilha, onde o Alex Telles estava, ele fez um bom trabalho ali. Então, se você pegar os melhores momentos, por exemplo, vou só ver os melhores momentos. Você só vai ver jogada do Borussia pelo lado direito pelo lado esquerdo do ataque, que seria o lado Eu não direito de defesa, participei, né? eu não participei ontem do podcast quando vocês falaram do jogo do Tottenham. Que bom que você veio aqui para elogiar um lateral esquerdo, porque o lateral direito, que é o Emerson Royal, O meu amigo, Eduardo falou parece que ontem. é rodada, eu vi ele falando, rodada Premier League, Ele é rodada Champions consistente. League, ele é consistente no erro, né, Eduardo? Todo jogo ele erra. Ele é consistente, pô. Então, Enfim, é isso, cara. Não vou te trazer tática, não vou sim, te trazer nada, porque esse jogo foi um Ó, verdadeiro espanco. desculpa, desculpa perguntar que eu fiquei um pouquinho lá e cá, mas vocês citaram alguma coisa do Bellingham com também no segundo certeza, né, Não, Eduardo? o Bellingham não jogou nada. Esse jogo a gente não falou do Bellingham, Com até certeza, né, porque Eduardo? na verdade, Eduardo, brincadeiras à parte, a gente falou que o Bellingham ele está substituindo o Marco Reus, que se machucou, infelizmente, de uma forma espetacular na criação de meio de campo e chamada de responsabilidade, né? Então, assim, eu sou a grande estrela do time, eu sou jovem ainda, estou despontando pro futebol, mas vocês já acreditam em mim? Ah, então sou eu que vou fazer as coisas aqui. Isso que é legal da personalidade do menino. Foi para cima, fez drible, deu assistência, meteu gol. O moleque é foda. É isso aí. Eduardo, só para a gente fechar aqui, falar um pouquinho mais desse Sevilha que hoje demitiu o Lopetegui, como eu já falei, né? Então, estão especulando que deve ser o Jorge Sampaoli, então vamos ver os próximos dias aí para ver o que o Sevilha vai fazer. Mas, né? O que eu queria perguntar para você? A gente viu essas brigas em campo, os jogadores um brigando com o outro do próprio time. Você acha que pode ter sido algum tipo de fritura do elenco pro Lopetegui, para derrubar o Lopetegui e daqui para frente as coisas mudem? Então, o Lopetegui ele já tá lá há um tempo. Não é um cara que chegou com um jeito de jogar diferente, pode ter incomodado o jogador, colocado o treino 7 horas da manhã. Não, ele é um cara que já estava lá, né? É um elenco de muita cobra no bom sentido, assim, né? De jogador experiente, jogador consagrado. Então, isso também é complicado você administrar esses egos. Eu acho que aconteceu alguma coisa no vestiário que o Lopetegui perdeu o time e que aí, como o Pedro citou, se vem um técnico que consegue identificar isso daí, é um elenco, é um time para brigar ali em cima no Campeonato Espanhol. Perdeu o time de título, talvez nem é elenco para isso, lógico, mas para brigar lá em cima, para brigar bem numa Europa League. Mas tem que identificar. Aparentemente algo aconteceu que o Lopetegui não Sim, conseguiu administrar. sim. E só para contextualizar para quem está ouvindo a gente, às vezes não sabe, né? A gente está falando do Campeonato Espanhol, do Sevilha. O Sevilha hoje no Campeonato Espanhol é o primeiro fora do Z4, né? A um ponto de entrar na zona do rebaixamento. O que isso não condiz com o elenco do Sevilha, com a grandeza do Sevilha e com a camisa do Sevilha, né? Então, assim, nesse grupo que teve esse atropelo do Dortmund, a gente teve mais um jogo que também foi um atropelo, né? Aí a gente tem que falar mas já era um atropelo esperado, digamos assim, né? Talvez o 5-0 do Manchester City para cima do Copenhagen jogando em Manchester, talvez tenha sido até assim, ok, ou seja, dentro do esperado, né? Poderia ter sido até maior esse atropelo, não, Eduardo? Foi, não, mais um dia no escritório, né? Nenhuma novidade, segue a rotina. O que eu achei interessante que eu queria trazer aqui é que, principalmente com tudo que a gente ouviu do Gabriel Jesus em relação ao Guardiola, e os últimos anos, desde que saiu do Barcelona, pelo menos o que eu acho, é que o Guardiola sempre teve um jeito de jogar, onde ele tinha três atacantes. Era sempre dois rápidos pelos lados, um cara mais centralizado, independente se é centroavante ou não, mas o cara centralizado, criou-se o falso 9, enfim. Mas sempre nesse esquema. O Manchester City, ele contratou um argentino, Julian Álvares, que é muito bom jogador. Mas assim, é muito bom jogador mesmo. E o Guardiola tem sido inteligente de tirar um pouco é, o
não é tirar o protagonismo do Haaland, mas tentar baixar um pouquinho a bola do Haaland, inclusive elogiando o Álvares, falando assim, não, mas calma aí, gente, não tem só ele, a gente tem outro no elenco e tudo mais. E por que eu trouxe tudo isso? Porque o jogo de hoje, ele entrou com os dois atacantes. E não entrou num esquema com 3 atacantes, cara pelo lado e o Álvares encostando, não. Foi um 4-4-2 mesmo, tradicional, coisa que eu não lembro o Guardiola fazer em outras equipes, com 2 jogadores centralizados. Inclusive o Álvares fez o último gol, né? Numa jogada do Mahrez ali, tocando como centroavante. Os gols do Haaland como centroavante. Então é interessante essa nova versão também do Manchester City, onde ele tem esse jeito de jogar com 2 centroavantes, coisa que o Gabriel Jesus citou que era um problema para ele, enquanto está no City, não ter essa oportunidade, né? E o Sim, Guardiola mudou, o Guardiola evoluiu nisso daí também, no conceito dele de centroavante, tanto que tem 2 agora e muito bons, muito sim. bons. Então isso, o resto é mais um dia no escritório, mas isso eu achei bem interessante, enquanto esquema do Guardiola Isso. jogar com... E, e Heitor, você tá falando elogiando o Julian Álvares, mas só para lembrar que ele é banco do Phil Foden ainda, sim, cara. sim, sim. Não, não. Ele acabou de chegar, ele é novo, ele tá Uhum, buscando o espaço dele. Só tô querendo dizer que a isso. posição de campo que ele joga, o Guardiola ter colocado ele e o Haaland e não ter aberto ele para marcar a lateral, é a novidade, é a manchete. Porque Uhum. ele não jogou de ponta, ele jogou ali, do lado do Haaland. Eu discordo de você, a manchete não é essa. A manchete é Haaland está muito abaixo, não fez um hat-trick hoje. Isso é inadmissível. Mas posso falar? Já que você deu essa deixa, eu vou falar. O Haaland jogou 45 minutos. O Guardiola tirou ele no intervalo para ele já não fazer muito gol e o Real Madrid não querer tirar ele do City. Mas tô brincando. Ele foi substituído no intervalo e mesmo assim, no primeiro tempo, teve um gol do Manchester City que foi um gol contra. Que se o gol não fosse contra, Era o o Haaland ia hat-trick. meter o hat-trick, que ele já tava lá com o pé na bola, cara. Exato. De verdade. O Olha, zagueiro fez Brasília, contra para não dar mais um hat-trick pro cara, velho. deixa eu fazer uma pergunta para vocês. Acham o Luiz Soares bom? Ele é bom, Qual o bom. Luiz Soares? O do Não, Uruguai, né? O Uruguaio. ele é bom, certo? Sim, ele é O bom Uruguai jogador. mesmo, que jogou com o México, o Neymar, esse? Isso, esse Ah, aí. isso aí eu acho, claro. Pô. Não acho só bom, Então, não. ele Acho foi muito bem legítimo. na Champions League até hoje, não foi? O que foi? Eu não vi sua pergunta. Ele foi muito bem na Champions League enquanto jogou, ele participou bem da Champions League, né? Sim. O Haaland já passou ele em números de gols da Champions League, meu amigo. Com 51 jogos a menos. Não, o cara é um monstro, 51 cara. jogos a menos. Ah, e você pensa assim, é porque ele tá no City. Não, ele tá no City agora. Eduardo, Ele acabou de chegar. o apelido dele já diz tudo, ele é o Cometa, cara. Cara, impressionante esse jogador. Não, o que é pior, né? Quando você tá assistindo Premier League, assim, você tá vendo algum outro jogo que não seja do City, o City tá jogando no mesmo horário, sai saindo as bolinhas na tela lá, tem gol aí, daí você vai ver, o Haaland. Manchester City faz gol. Você já fala, mano, é o homem, velho, é o homem. E daí passa 2 segundos, Haaland marca para o Manchester, você fala, não é possível, esse cara é um monstro, cara. Eu já falei, é uma pena ele ser norueguês, né? Porque a seleção da Noruega é muito fraca pra ele. Né? Se fosse um pouquinho melhor, tipo, faz uma defesa forte ali, isso aqui que a Noruega consegue até classificar pra uma Copa do Mundo, pra uma Eurocopa, porque ele merece jogar essas competições, né, cara? É porque gente pra dar passe pra ele tem o Odegaard, né? É, então, mas falta zagueiro, goleiro, falta o resto ali, né? Falta tudo. Falta tudo. Enfim, gente, acho que desse jogo também, o Copenhague Ah, não ofereceu resistência, né? Como eu já disse pra vocês desde o começo, que eu achava que o Copenhague é o pior time de todos os 32 que estão na fase de grupos, pelo que eu vi na fase preliminar e tudo mais. Apesar disso tudo, o Copenhague tem um pontinho aí na Champions League, conseguiu justamente contra o Sevilha, né? Grande Sevilha, conseguiu a proeza. Mas vamos lá. Como é que ficou a classificação desse grupo? O Manchester City tem 9 pontos em 3 jogos, ou seja, 3 vitórias. O Borussia Dortmund foi para 6 pontos. E Sevilha e Copenhagen estão empatados com 1 ponto, lá embaixo. Né? E o Sevilha só está na frente porque marcou um gol. Porque ambos tomaram 8 gols, só que o Copenhagen não fez gol em ninguém. Essa é a diferença. Tá? Então, assim, na próxima rodada, a gente vai ter o Copenhagen recebendo o Manchester City e o Sevilha visitando o Borussia em Dortmund. Ou seja, a próxima rodada já pode definir esse grupo.
com 4 rodadas esse grupo pode acabar. Vitórias de City e de Dortmund acaba o grupo. Que aí o City vai para 12, Dortmund para 9, os outros dois com 1 não tem mais como chegar. Ou seja, talvez seja o grupo que se defina mais cedo aí, hein? E vou te dizer, o Sevilla só vai para a Europa League também porque é o Copenhague, porque se ele tivesse em qualquer outro grupo, ele ia ficar em último no grupo, de verdade, meu amigo. Fala, Du. Ô, O Sevilla tá uma porcaria. Pedro, segurar a audiência. Eu só não falo que esse grupo estava decidido no sorteio que a gente achava que o Sevilha ia incomodar. Esse grupo Não, tá mas, decidido, tem 2 rodadas já, né? Pera aí, né? não, mas em termos de futebol, sem projeção de camisa, tradição, o que a gente acha pelo que a gente sabe dos times, futebol jogado, o City tá um furacão. O Borussia Dortmund ele ainda oscila, mas quando ele joga bem, ele joga demais também. Ele joga atropelando o adversário. E eles têm a muralha amarela. Jogar em Dortmund é impossível, né, cara? É muito difícil. Acho que até o City vai sentir jogar lá, viu, cara? Sim, sim. Também acho, o Haaland vai marcar só 2. Eu também acho. Ô Pedrão, Só. você destacou o Bellingham, né? Do jogo do Dortmund. Hoje eu vi que já estão apelidando o Bellingham de foguete. Ou seja, tem o cometa e agora tem o foguete também. Que beleza, né? E Pois é. só uma coisa que eu deixei passar aqui do jogo do City, só para não deixar passar batido, porque eu fiquei pensando nisso o dia inteiro, que foi assim, o City meteu 5 gols, né? Mas para mim o Eduardo trouxe o Álvares como destaque, o Pedro trouxe o Haaland, destaques meio óbvios, mas para mim o grande destaque dessa partida foi Jack Grealish, por incrível que pareça. Ele não fez Não, não gol. foi porque ele tentou e não fez gol nenhum. Então, ele não fez Ele não gol, fez gol. mas o que ele Não. participou das jogadas, deu assistência, participou das jogadas de ataque, ou seja, aquele Jack Grealish que a gente tava assistindo na Premier League, aquele com soninho, sabe, meio chinelinho, nesse jogo de hoje não foi, cara. Chamou o jogo, participou das jogadas, apareceu pra partida, ou seja, me chamou a atenção isso, porque o Grealish estava meio jogado de escanteio ali no elenco, né? Acho que talvez agora ele consiga mais minutos aí com o Guardiola, depois do jogo de hoje, né? Enfim. Cara, eu gosto do Grealish só porque ele é bonitinho e tem o cabelo dividido no meio, igual adolescente americano. Brad Pitt em encontro marcado, ele é meio galanzinho. Eu gosto dele porque ele é meio galanzinho. Enfim. O grupo G, sobre o grupo G foi isso. Deve acabar na próxima Isso daí é rodada. só pros meus amigos, só pros meus amigos ficarem enchendo meu saco amanhã no WhatsApp. Você vê o que você Então. falou lá no podcast, cara? Toma essa aqui que é de graça, entendeu? Amanhã eu Então. recebo algumas. Então, grupo H agora. O último grupo, né? Os 2 últimos jogos dessa terceira rodada. A gente teve jogando no estádio da Luz em Portugal, né, Pedro? O Benfica recebeu o PSG. E esse jogo terminou é. empatado. E realmente, assim, eu não esperava esse empate, tá? Mesmo jogando em casa, foi para mim um bom resultado para o Benfica, tá? Esse empate 1-1 com o PSG, mas você vai trazer pra gente mais desse jogo, né? Depois que eu bocejar, desculpa. Bom, vamos lá. Então, teve o jogo lá no Estádio da Luz. O Benfica entrou muito bem, entrou muito ligado, com chances iniciais de abrir o placar e decidir o jogo. Mas o PSG é o PSG, né? No primeiro vacilo que o PSG deu, houve uma triangulação maravilhosa do trio, né? Do trio mágico. Bola do Messi, Pro se eu não me Mbappé, engano, né? foi do. Do Messi pro Não, Mbappé, se eu do não me Mbappé engano, pro foi. Neymar, do Neymar pro Messi, Não, gol. mas Foi isso? foi do Vitinha pro Messi, do Isso, Messi começou pro antes, Mbappé, Mbappé pro Neymar, daí o Neymar meteu no Messi e o Messi pegou de primeira. Puta, Golaço. gol mágico, aqueles gol mágicos. E eu, Não vou- dá eu nem vou pra falar, fazer vacilo do Benfica, né? e eu vou falar para vocês mais uma vez. O Messi do Barcelona voltou, meus amigos. Eu tô te falando. Ele tá extremamente perigoso nessa temporada. Ele tá mágico. Eu tava vendo ao vivo em determinado momento, né? E a transmissão falou assim, que são 6 jogos seguidos do Messi marcando gol, 4 pelo PSG, seguidos, né? Fora o que ele já marcou antes. E 2 pela seleção argentina. Então você fala assim, nossa, o menino tá perdendo a timidez de jogar no Paris Saint-Germain, tá jogando demais, ocupou uma certa faixa do campo ali que é dele e ele já virou dono
daquele espaço meio campo ataque ali. O Messi tá muito bem, cara. Hoje a gente não teve Aqueles destaque por. cortinhos secos dele, né? Que ele não fazia a temporada passada mais, tem aqueles cortinhos secos de novo. É, o chute de chapa fraco forte, né? Que ele chuta meio fraco, meio forte. É mais esquisito o chute dele. Sempre colocado exatamente onde a bola tem que estar. Ele tem uma precisão legal. O Neymar, apesar de ter dado essa assistência e participado dessa triangulação aí com eles, não tenho muito destaque a trazer do Neymar, a não ser uma característica muito legal que está acontecendo no time do PSG, porque o PSG está jogando no 3-4-3, né? Claro, 3-4-3 claríssimo. Com três zagueiros, daí vem o meio de campo com dois volantes rápidos, né? Que é o Verratti e o Vitinha. Aliás, esse Vitinha é muito bom, cara. Ele é muito bom, ele corre muito, ele ocupa todas as faixas do campo, ele toca bem a bola, ele chuta bem a bola, ele recompõe para marcar. E os laterais, na verdade, são alas, né? Que é o Hakimi e o Nuno Mendes, que tá jogando muito bem ali do lado do Neymar, o Nuno Mendes, e o Hakimi aqui do lado do Messi. E o E os três, legal desse aí, né, os Pedro? três atacantes, Neymar, Mbappé e Messi, né? Então, assim, é um 3-4-3 muito claro, Eduardo. O que eu queria destacar do PSG pra gente voltar pro jogo Benfica e PSG? Que esse 3-4-3 eles amassam muito o adversário, né? Joga o Benfica muito para o campo de defesa deles, e você vai ver os três zagueiros, o Marquinhos e o Sérgio Ramos, por exemplo, eles estão da linha do meio de campo, eles estão muito para frente, quase na intermediária. O Vitinha e o Verratti vira meio armador ali na frente também, junto com o Messi, com o Neymar, e os alas bem abertos. E na hora de recompor, o PSG tem esse defeito, é muito exposto. Ele tomou muito contra-ataque hoje com o atacante do Benfica, vou ter que olhar aqui que eu não lembro o nome dele, que entrou no segundo tempo. Rodrigo Pinho. Oh, ele correu pra caramba. E o Rafa, que jogou ali de segundo atacante. Esse Rafa ganhou na corrida do Sérgio Ramos e do Marquinhos várias vezes, cara, e levou perigo pro gol do PSG no segundo tempo algumas vezes. Então, assim, embora eles amacetem e o adversário não consegue sair jogando, eles roubam a bola e retomam o ataque. Quando eles não roubam a bola na pressão, eles tomam contra-ataques perigosos. Então, por que eu estou trazendo o esquema tático do PSG? Porque o PSG é um dos favoritos ao título, o PSG é uma grande potência na Europa, mas eu não vejo ele encorpado ainda que nem o Manchester City, por exemplo, ainda. O Manchester City, a gente assiste o jogo, eles não apresentam falhas, eles não tomam chute no gol, eles dominam o jogo de uma forma esplendorosa, assim, entendeu? O PSG não, o PSG demonstra as fraquezas. O Benfica veio para cima, o Benfica quase fez um monte de gol depois dessa jogada mágica do PSG. Ainda assim, o Benfica fez gol, você entendeu? Então tem a exposição do PSG nesse esquema. Quando dá errado, dá muito errado. E quando a gente tá, e eu comecei a falar tudo isso porque eu estava falando do Neymar, que eu não tenho uma característica dele. O Messi e o Mbappé não estavam recompondo muito. E quando volta para marcação, que não é contra-ataque, o Benfica vem lentamente atacando e o PSG precisa recompor, recompõe os três zagueiros, os alas viram dois laterais, né? Fica uma linha de cinco, e o Verratti e o Vitinha tem mais uma ajuda de um desses atacantes na segunda linha. E eu vi muitas vezes o Neymar nessa segunda linha, ajudando na marcação, coisa que a gente não viu o Neymar. Então só queria trazer para vocês que isso foi bastante interessante de ver o Neymar também recompondo. Isso. Eduardo, e o David Neres nessa partida pelo Benfica? Nossa, de novo, eu ia puxar isso daí, você fez a pergunta, é exatamente isso, porque assim, pra mim, o Benfica, quando ele olhou o calendário, ó, seguinte, Benfica, você assina o empate aqui, o Benfica assina. Depois do jogo de hoje, não assino mais, porque dava pra ter ganhado. Antes do 1-0 mesmo do PSG, duas defesas maravilhosas do Donnarumma. Que Não, pra o mim é Donnarumma é um top 3 monstro, do cara. mundo. Pra mim é top 3 do mundo, aí cada um fica com a sua preferência, né? Eu acho muito bom goleiro e uma bola do Neres, ele Eu gosto do defendeu. Cássio. Que bom, que bom. Só
Só pra descontrair, só pra Como, descontrair. di- como Continue. diria, como diria Lédio Carmona, né? Legal. Legal. Então, assim, e ele defendeu uma bola do Neres impressionante, impressionante, uma jogada muito boa que quando você tem que ver o replay pra você entender o que aconteceu, que chutou, a bola foi meio confusa. E o Neres Subiu, desse né? time, Donnarumma foi buscar é, aqui em cima, né? o André já foi goleiro de handball aí, é defesa de handball isso daí, de você Sim. virar o rosto, abre o braço e seja o que Deus quiser. E o Neres vem jogando muito bem, ele é esse cara agudo do Benfica, e o Benfica dá pra ter ganhado hoje. Mas peraí, Hoje, eu assisti esse jogo, eu posso falar. O David Neres, apesar desse lance, foi muito apagada a partida dele hoje. Ele não jogou bem, ele deixou a desejar bastante, inclusive ele foi até criticado pelas pessoas da transmissão. Era isso que eu ia Mas perguntar. Oi, Pedro. um fato que eu achei interessante, o André, que eu preciso destacar também, é um zagueiro do lado direito da zaga do Benfica, que chama Antônio Silva. 18 anos tem o menino. Ele acabou com o Neymar e com o Mbappé. O Neymar e o Mbappé ficaram no chinelo dele hoje, ficou no bolso dele, de verdade. E tem um outro meio-campista que chama Enzo Fernandes, que ele foi substituído. A torcida fez uma festa na saída dele, cara. Levantaram, cantaram música pra ele, começaram a gritar Enzo, 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 Enzo. O cara jogou muito também, cara. Torcida apaixonada por ele. Então, assim, por que eu tô falando isso? Porque são dois nomes não conhecidos da grande mídia, do grande público, e que vale destaque para se prestar atenção. O zagueiro que acaba com Neymar e Mbappé no mesmo jogo, com 18 anos de idade, merece um destaque e uma atenção. E o Enzo Fernandes também jogou muito. Sim. e faltou o que você falou do Neymar, e faltou você citar a bicicleta do Neymar, que Não, foi um lance sim. de improviso fantástico. Uma bicicleta com a perna esquerda, nem Foi a uma perna direita bicicleta, dele. uma bicicleta, uma meia puxeta, numa Não, bola ele meio pedalou, improvisada que ele sobrou. pedalou no ar. E ele Ele pensou muito jogou, rápido, né? foi Pensou um muito lance de rápido. improviso. Foi Nossa, um bate-rebate que a bola sobrou alta e ele deu a bicicleta na isso, pequena área e a bola resolou isso, no travessão antes de sair ainda. Sobre esse lance, eu tenho que trazer uma curiosidade pra vocês. Eu tava assistindo aqui o. Confesso que eu não assisti essa partida, eu só assisti os melhores momentos. Mas eu tava assistindo os melhores momentos aqui na televisão de casa, do lado do meu filho mais novo, o Lucas, né? Na hora que sai essa jogada que o Neymar dá essa bicicleta, que o narrador. Neymar de bicicleta, não sei o quê. Ele parou, porque ele tava mexendo no tablet, ele parou o tablet assim, cara, levantou, foi pra perto da televisão, ficou meio estático esperando o replay. Eu falei, que foi, Lucas? O Neymar fez uma bicicleta? O Neymar. Eu falei, fez, olha ali. Daí, cara, ele ficou encantado com a bicicleta do Neymar, cara. Eu falei, nossa, olha isso. Mas é bom que a Ah, criançada goste criança. de futebol, né? Isso, é É, isso que é importante, cara. Futebol então, ainda e tem tem que só mais trazer as uma coisa. crianças. Uma curiosidade, o Donnarumma hoje, ele estava tão espetacular, igual ele tem sido, mas ele estava tão espetacular que o gol do Benfica só saiu porque foi aqueles cruzamentos em direção ao gol que ninguém desvia, a bola acaba entrando direto, sabe? Porque desviou, hein? se o cara acerta a Desviou no cabeça, zagueiro do PSG, que piorou a então situação dele ainda. mas Resvalou, foi muito então, leve pra aquele quebrar resvalo mais ali. ainda. Então, se o atacante cabeceia aquela testada forte no canto, é Donnarumma capaz ia de ele pegar, pegar, né? de É, verdade. É capaz de ele pegar, de verdade. sim. E a reação do atacante quando sai o gol? Ele mesmo falando, não encostei, eu não Não fui eu. encostei. Mas sabe por quê Sabe por que, Eduardo, que eu acho que ele fez isso? Porque ele tava com medo de estar impedido. E aí, Ah, se não, ele. mas ele teria participado do lance. Eu pensei nisso também, mas ele teria participado do lance. Não adiantava nada a comemoração dele. Se é um centroavante nato aí, você ia comemorando, o gol é meu, eu bati aqui, ó. Ó, se é o Gabigol já tava até assim na bandeira de escanteio, né? Exatamente, exatamente. Ele participou do lance, o impedimento não ia mudar nada se ele encostou na bola ou não. Já tava, ó. É, enfim, gente, essa partida, apesar de ter sido um empate aí, que eu disse, mesmo jogando em casa, pro Benfica, o Eduardo falou que poderia ter ganhado, e tudo mais, mas foi um bom resultado. E quando eu passar a classificação do grupo, vocês vão entender por quê, tá? Porque na outra partida desse grupo, né, foi a Juventus em Turim, recebeu o Maccabi Haifa, time de Israel, né? E era um jogo também de desesperados, porque nenhum deles tinha marcado nenhum ponto até agora na Champions League, né?
E, principalmente para a Juventus, que almeja talvez uma classificação para a segunda fase, ganhar esse jogo era fundamental, né? E nesse jogo que terminou com vitória da Juve, né, Eduardo? Por, Sim. por 3-1 para cima do Maccabi Haifa, teve um grande, para mim, o grande destaque dessa rodada estava nesse jogo. Um argentino aí que você vai falar pra gente ainda, né? Meu amigo, rapaz, é assim. O legal desse esquema da Juventus, é que a gente falou do PSG agora há pouco, né? O PSG teve alguns problemas na temporada passada, porque esse cara, Di Maria, tava jogando mais do que o trio. Aí você tinha que colocar os quatro para jogar e bagunçava tudo o PSG. Aí ele vai pra Juventus, tem aquela adaptação e tudo mais, e agora eu acho que ele teve uma lesão também, o que complica um pouco, mas o Di Maria, ele entra no esquema ali de um 4-3-3 onde ele é o ponto direita, mas eu acho que o técnico fala pra ele, fica à vontade, faz o que você quiser, porque ele cai pelo meio, ele dá uma quebradinha pela ponta direita, ele vai pela ponta esquerda, e o que ele criou hoje Exato. é que o Vlahovic quis sacanear ele, que o problema de quem dá assistência é isso, você depende que o cara faça o gol pra assistência contar. Porque, nossa, ele deu umas 5, 6 assistências Isso. hoje e fizeram só 3 gols. Se o Vlahovic tivesse Impressionante. inspirado, ele tinha dado 5 assistências hoje, Eduardo. Tinha, Ah, tinha. mas isso aí é culpa do Maximano Alegre, né, cara? Como é que ele joga o campeonato inteiro com Vlahovic e Milik? Daí no jogo da Champions League ele não coloca o Milik pra jogar. O grande Mas camisa 14 do futebol mundial, o Milik, cara. Explica. o problema é que tinha que sentar o Vlahovic. Porque fora isso, ele achou o esquema. Jogando só com um, Não, mas pra tira o mim, achou o Kostic, esquema. cara. Deixa o É, Milik jogar no lugar do Kostic, cara. dá Não, pra mas jogar. essa muda a dinâmica do time, eu acho. Até porque Quadrado de Maria ali tá resolvido. Mas, E o Eduardo, você lembra Quadrado que eu trouxe para também. você agora, na rodada do final de semana, eu trouxe a Juventus, a vitória da Juventus na Série A? O Kostic estava jogando de lateral esquerdo, cara. Agora ele tava jogando de ponta esquerda. Tira esse cara aí, velho. Coloca o Milik, porque a Juventus tá jogando com dois atacantes. Tá jogando com o Milik e o Vlahovic todo jogo o Milik e o Vlahovic. E tá Que dando posição certo. que tá no campeonato italiano? Ah, mas pera lá, Eduardo. Não, pra mim ele achou o esquema. Você precisa de Começou mal. dinamismo. Tá, mas agora com o Di Maria do outro lado, beleza. O Di Maria tá do outro lado. Ele não Não, tá mas existe atrapalhando uma esses dois. não, existe um equilíbrio ataque e defesa. Eu acho que assim, tudo bem que o adversário hoje era muito mais fraco. Também a gente tem que ponderar isso Pô, agora sem você parece que dúvida. inventou a roda contra o Maccabi Haifa também, não tô entendendo. Agora ele achou o Não, esquema, tá de sacanagem. eu acho que os dois não tá funcionando, cara. Quer dizer, eu acho não. A tabela do campeonato italiano mostra que os dois não estão funcionando, cara. O técnico tem que mexer em alguma coisa. Talvez o jogo de hoje seria pros dois, porque contra o Maccabi, beleza. Mas o time da Juventus precisa de mais equilíbrio, cara. E o lado direito tá muito forte. Tá muito forte. Quadrado, como eu tava falando aqui, ele fez. Nossa, jogou muito bem. Eu gosto muito do Quadrado. E O Quadrado bastante saiu jogada. 4 pra lateral, né? Foi, não, ele é lateral já faz tempo, né? O Quadrado. Já tem tempos que ele é lateral. Mas Ah, mas ele ele como. joga de meia direita vários Não, jogos. não. Não, O Danilo veio pra zagueiro pra ele jogar ali, né? é. Mas era num É. esquema que a Juventus jogava com 3 zagueiros, né? Então, isso que eu tô falando, ele não é faz tempo lateral, não. É, já tem tempo. A época do Cristiano Ronaldo na Juventus ele já era lateral, cara. Tá Ala, bom, né? então. Ala. Lateral, acho É, que não, ala é ala. uma coisa, cara. É isso que eu tô falando, Du. Na época que eu vi os jogos era lateral, mas enfim. O lado direito ali da Juventus está bem forte, está bem forte, está bem interessante. Acho que Tem o manter McKinney também, né? a centroavante pode trazer um equilíbrio maior. E a disputa é contra o Benfica, né? Porque o jogo de hoje também a Juventus sofreu o que não devia, porque fez 2-0, podia ter feito 3, 4, 5, 6 e tomou um gol. Quando tomou o gol, virou um bumba meu boi. Tomou uma bola na trave de uma falta aos 80, 81 minutos, que podia ter complicado a vida da Juventus. Não Você tá matou falando o do Real jogo. Madrid? Você tá falando do Real Madrid, ou... Então, né? Tomou um pouco que não precisava para terminar com 3-1 e você vai ver a estatística, acho que o jogo foi lindo. Não foi. O Juventus É, então. sofreu o que não precisava.
Porque o Mas, Milik não jogou, né, André? Fala pra ele, se o Milik tivesse jogado, cara. do Milik. jeito que o Vlahovic estava hoje, se o Finazzi tivesse jogado, a história era outra. Vlahovic perdeu 2 gols cara a cara com o goleiro do Maccabi Haifa, o israelense Cohen. Fez o seu nome hoje. Vlahovic fez o nome do rapazinho lá. E dois que nem o goleiro defendeu, né? Teve uma que o goleiro defendeu ainda. Acho que perdeu três, se eu não me engano. Sim, Pois é, o Vlahovic só tá jogando no lugar do Milik porque ele custou milhões de euros, senão ele já tinha sentado também. enfim. Camisa 9 que vai bater falta. Vamos encarar Vlahovic na Copa do Mundo, hein? Ele joga pela Sérvia, só pra lembrar vocês aí. Enfim, gente, nesse grupo H, então, como é que ficou a classificação, né? PSG e Benfica estão empatados na liderança com 7 pontos. A Juventus deu uma respirada com essa vitória, indo para 3 pontos. Né? E o Maccabi Haifa continuou com 0. E por que eu disse que esse empate em casa para o Benfica foi um bom resultado? Eu acredito, na minha visão, foi um bom resultado. Porque ele vai encarar o PSG fora de casa na próxima rodada, em Paris. Mesmo que ele perca e a Juventus ganhe do Maccabi Haifa em Israel, ele vai permanecer à frente da Juventus 1 ponto. Né? Já tendo jogado contra o PSG, que é o bicho papão do grupo. Né? Não, então, André, mas ele vai ficar 1 ponto só na frente da Juventus. A Juventus vai pressionar, né? Porque agora ele tá com 7 pontos, a Juventus com 3. A Juventus vai jogar a responsabilidade pra cima deles e esse time ainda se enfrentam, né? Só que. Benfica. Então. Ô, Pedro, a Só Juventus que. tem que tirar ponto do PSG. É isso. A Juventus tem que tirar ponto do PSG. É isso. E depois pega o Maccabi. O Exato. Benfica pega o Maccabi. Se Exato. não tirar ponto do PSG, mesmo ganhando o Benfica, cai fora. Viu? Porque esse empate em casa pro Benfica foi um bom resultado, apesar de tudo. Né? Por isso que eu tô falando. Vai ter que tirar ponto do PSG. Colocou uma pressão enorme agora na Juventus, porque a Juventus não terá apenas que ganhar do próprio Benfica, como vai ter que dar um jeito de empatar ou ganhar do PSG para tentar buscar o Benfica nessa classificação. E aí vai pra saldo de gol, vai pra outras coisas, né? Isso. Realmente. Confronto direto, aí vai ter que ir aquela coisa, né? Se ficar só os dois. Então, assim, esse grupo aí, a Juventus agora está numa situação delicada, digamos assim. Claro que a próxima rodada, se não acontecer o que a gente está imaginando, vai que o Benfica ganhe do PSG na França, alguma coisa assim. Aí Não, muda aí acabou. Aí muda a configuração toda. Mas assim, Acabou. né? Imaginando que dê a lógica, ou que a gente acredita que seja a lógica, o PSG ganhando, a Juventus ganhando, vai ficar nessa configuração que eu falei, né? E aí esse empatezinho A do Juventus se Benfica. colocou nessa situação horrorosa de perder pro Benfica jogando na Itália, né, cara? Isso. Aí foi demais, né? Então, enfim, gente. E aí, sobre a Champions League, era isso que a gente tinha que falar, né? Passamos aí por todos os 8 jogos de hoje, os 4 grupos, classificações, algumas definições, ou quase definições, né? Como o grupo G, que a gente falou aqui. E vamos esperar aí cenas dos próximos capítulos para a gente ver o que vai acontecer na próxima rodada, né? Antes da gente terminar aqui o nosso encontro de hoje, nosso podcast, que né, ontem a gente falou aqui que né, a gente brincou bastante com os vascaínos, que estava todo mundo bem, que quase morreram do coração, e que apesar da vitória ainda podia ter uma pressão ainda maior, porque hoje jogaria o Ituano contra o Cruzeiro, uma vitória do Ituano não aliviaria nada a situação do Vasco. No fim das contas, o Ituano empatou com o Cruzeiro em Minas, e aí o Vasco tá respirando de novo, porque agora tá 3 pontos à frente do primeiro perseguidor dele, que agora é o Sport Recife. Só que mesmo que o Sport ganhe, o Vasco leva vantagem nos critérios de desempate. Então nossos amigos vascaínos estão respirando mais aliviados nessa noite de hoje, Eduardo. Acabaram de sair da UTI, estão no quarto ali, estão tranquilos. Agora já vai receber alta, tá tranquilo, né? Enfim, meus amigos, vou aqui já me despedindo de vocês. Uma boa noite para vocês, todos que estão ouvindo a gente aqui. Eu agradeço de novo a participação de vocês. Quem está assistindo a gente no YouTube, não esquece de dar o like aí no nosso vídeo, se inscrever no canal, ativar o sininho, compartilhar com seus amigos, porque é importante. Quanto mais gente tiver aqui, vai ser cada vez melhor a nossa resenha. Assim, como eu sempre falo aqui, é sempre para cima, então vamos continuar para cima. Eu vou me despedir aqui dos meus compadres. Pedro Risso, uma boa noite para você, cara.
Boa noite, Andrezão. Boa noite, Eduardo. Eu, mais uma vez aqui, só tenho a agradecer aí de participar da resenha com vocês, de falar da Champions League. E queria só colocar uma curiosidade aqui, André, antes da gente encerrar, que a gente precisa montar uma pauta aqui, cara, para falar dos laterais do futebol mundial. Porque o Eduardo vive falando que futebol mundial não tem lateral, eu vou provar para ele que tem. Eu vi nessa rodada e na outra alguns nomes interessantíssimos para a gente começar a trabalhar em cima disso. Provar para o compadre Eduardo que ele está ficando ultrapassado nesse argumento aí. E aí, Eduardo, o que você tem para responder pro Pedro? Boa noite para você, cara. Eu só digo que quando eu vou falar a escalação de um time, eu pulo os laterais. Não existe mais lateral, que quer dizer que sabe defender e que sabe atacar. Ou a gente tem zagueiro, ou a gente tem ponta. O resto, bora pra pauta aí que eu tô curioso. E Boa noite. o Emerson Royal fica onde nessa história de sabe defender e sabe atacar? Ele é o outro ponto, não sabe nem defender nem atacar. Então, exato. Ele fica onde? Me explica. Ah, então essa é a pauta, gente que não tem nenhum nem outro. Aí sim, aí eu concordo. Não. Existem vários. Tem lateral fazendo até gol de falta, meu amigo. Você vai ver. Nós vamos ter que conversar sobre isso. Enfim, Eduardo, boa noite para você, cara. Obrigado por ter participado aqui com a gente. Obrigado, André. Obrigado, Pedro. A nossa próxima aparição é amanhã, né? Em relação ao Campeonato Brasileiro, aí, o nosso emocionante Série A. Tem muita coisa para ser falada ainda? Não tem não, porque o Palmeiras é campeão. Mas tem o Atlético Goianiense recuperando, amanhã Então, tem assunto aqui, ó. tem um coisa pouquinho de boa. assunto, é. E a gente também prometeu falar um pouquinho mais de Série B, né? Vamos fazer aí Sim, um exercício amanhã de boa. prognósticos para ver se a gente consegue acertar se vão subir os 4 que estão lá ou se vamos ter uma surpresa até o final do campeonato também, né? Eu acho que o Vasco vai terminar em segundo. Vamos ver, vamos fazer um exercício aqui amanhã que vai ser bem legal. Da minha parte aqui, eu quero agradecer de novo vocês, todo mundo que estava aqui assistindo. Agradecer de novo o Pedro Rissa, Eduardo Rafael e fazer aqui um meia-culpa, porque ontem eu mandei um beijo pro meu afilhado Gabriel, que vive assistindo a gente, o nosso compadcast e tudo mais. E hoje eu recebi um puxão de orelha do meu outro afilhado, o Pedro, que é irmão do Gabriel, que não foi citado ontem no podcast, ficou muito bravo, puxou a orelha do Dindo, e o Dindo aqui também te dando um abraço hoje, Pedro. Esse podcast de hoje foi especial para Manda você. beijo. Você já não mandou beijo ontem. Manda beijo, não manda abraço, não. Um abraço para você, Pedrinho, um beijo no seu coração, o Dindo te ama muito, tá? E não fique triste, às vezes eu vou falar do Gabriel, às vezes eu vou falar do Pedro, mas eu amo vocês dois igual, tá bom? Então assim, mais uma vez, muito obrigado pela audiência de vocês. Não se esqueçam de dar o like lá, seguir a gente nas redes sociais, @compadcast. E eu, para variar, fui!